Olá pessoal, professor Rony aqui de novo. Hoje a gente vai dar uma passada no dojo de PicStudent, que é aquele programinha para selecionar um aluno de uma lista de alunos. Então o que a gente quer fazer é isso aqui. A gente quer rodar o programa e pegar os alunos da lista um por um, sem repetição. Então está aqui nossa lista de alunos, ela começa num arquivo que a gente chama CSV, Comma Separated Values, ou arquivo de valores separados por vírgula. Vocês veem que tem um valor, que é o número do aluno, e a vírgula e o nome do aluno. Então, se a gente for olhar aqui, eu comecei com um arcabouçozinho. É primeiro um arcabouço de teste, né? Por que um arcabouço de teste? Quando a gente faz TDD, ou Test Driven Development, a gente primeiro pensa nos testes e depois na implementação do código. A gente tem uma classe vazia, que é a classe de escolher o estudante, não tem nada, ele só tem um pass aqui dizendo faz qualquer coisa. E a gente tem uma classe vazia de teste, né, que está importando a biblioteca de teste e está importando essa classe primeira que a gente usou. Se a gente rodar os testes agora, para cá, eu vou dar Python 3, -m unit test, para rodar os testes, discover, ele vai descobrir, pegar todos os arquivos que tem teste, underline alguma coisa, e rodar. Ok, ele não tem nenhum teste, rodou tudo ok. Tudo bem, não temos nada, então ele não deu erro nenhum. Quando a gente faz o TDD, a primeira coisa que a gente quer é que dê um erro. Então eu vou criar um teste. O meu primeiro teste vai ser um teste muito simples, que eu posso pensar aqui, por exemplo, test. Eu quero testar que ele pega uma lista, gets student list. Ou melhor, só lista, gets list. Então esse teste vai ter simplesmente algo dizendo aqui, eu posso botar uma descrição para ele. Quando criamos a classe, ela tem que ter uma lista vazia. Tá? Isso aqui é só um comentário. Eu quero dizer que uma nova variável vai ser um novo objeto dessa classe, uma nova instância de PicStudent. E eu quero fazer um teste. Para fazer o teste eu uso self, eu uso uma asserção, eu vou usar um assert equal. Eu quero que o PS, quer dizer, aquele meu objeto que eu acabei de criar, o atributo dele, né, a propriedade dele, students, que deveria ser uma lista, vai ter uma lista vazia. Vai verificar que isso aqui é isso aqui. Então, vamos salvar. Salvei. E rodar. Ótimo, deu um erro, era isso que a gente queria. Ele falou o atributo PicStudent, que o objeto PicStudent não tem nenhum atributo student. Por quê? Porque essa classe está vazia. Então vamos criar isso aqui. Para criar isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o que vai rodar quando a classe se inicializar. Tá? Isso aqui é um código com underline, underline é uma sintaxe especial do Python. A gente simplesmente vai dizer que o meu objeto, self, eu mesmo, né, aquela instância que eu estou lidando, students, vai começar com uma lista vazia. Então, assim que eu chamar essa classe, a primeira coisa que ele vai fazer é rodar o init, sempre, quando eu criar um novo objeto dessa classe. Então ele vai dizer, os meus alunos são uma lista vazia. Agora, se eu rodar isso, esse teste deve passar. Não mudei o teste. Ok, agora o teste passou. Então pronto, já criamos o nosso primeiro teste e testamos ele. Agora vamos continuar a fazer uma coisa um pouco mais interessante. Para o próximo teste, eu vou fazer o seguinte. Eu quero dizer que eu quero testar que ele vai pegar o número certo de alunos. No caso, o número certo, aqui eu tenho 23. Então, vou testar que ele vai pegar 23 alunos. Então, eu quero, de novo, fazer um PicStudent. Vou copiar essa linha. Ou melhor, vou copiar e colar aqui. Pronto, agora está certo. E aí agora eu vou rodar um método, getStudents, que esse método vai lá no arquivo e vai pegar isso e trazer para dentro dos meus dados. E aí sim, eu vou de novo testar um assert equal, que o quê? Que o tamanho do... isso aqui eu tenho que atribuir a uma variável, obviamente.
que o tamanho de students é 23. Vamos rodar isso agora. Olha lá, tivemos um erro, por quê? O objeto não tem atributo getStudents, porque eu não criei isso aqui. É exatamente por aí que a gente tem que ir. Então agora eu tenho que criar esse método. Então def getStudents self, a gente sempre usa self. Eu vou dizer que... e aqui um detalhe. A gente sempre tenta usar a maneira mais fácil, mais direta de satisfazer o teste. Se o meu teste simplesmente está pedindo, no caso aqui, algo com tamanho 23, eu simplesmente tenho que retornar algo com tamanho 23. Então, posso retornar uma lista, né? Se eu retornar essa lista aqui, o erro vai mudar. 0 não é 23, ou seja, o tamanho 0 não é 23. Essa lista tem que ter 23 elementos. Então, qual é a maneira mais fácil de eu botar 23 elementos? Vamos entrar aqui no console do Python. E, por exemplo, eu vou criar uma lista aqui. Isso aqui é uma lista com um elemento, né? Se eu multiplicar essa lista por 10, olha o que acontece. Ele repete 10 vezes esse elemento. Eu vou fazer de novo, criar uma lista com 2 elementos. Se eu multiplicar por 10, ele repete 10 vezes esses 2 elementos. Então, vocês veem que eu facilmente posso simplesmente fazer o que aqui? Posso retornar uma lista qualquer 23 vezes. Vou salvar. Agora, se eu rodar, deixa eu sair daqui. O que aconteceu? Ele está certo agora. Eu tenho 23 elementos na minha lista. Claro que eu ainda não estou fazendo o que eu quero, eu ainda não estou pegando os alunos, os 23 alunos daqui, mas eu estou criando um código que é robusto porque eu já estou com esse código testado. À medida que a gente for melhorando os testes, esse código vai realmente começar a fazer o que a gente quer que ele faça. Então, continuando, próximo teste que eu vou fazer, eu quero saber se, agora vamos melhorar um pouquinho, né? Eu quero saber se os elementos dessa lista que ele pega são alunos mesmo. Então, eu vou testar se tem alunos na lista. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Pick student, vou criar um novo objeto, vou pegar os alunos, né? Eu não preciso mais testar o número de alunos, porque esse teste está sendo feito aqui. O que eu vou fazer é testar aqui. Eu vou dar uma asserção. Assert in. O que é o assert in? Ele vai testar se algo está dentro da lista. Então, eu vou testar se um determinado aluno está dentro da minha lista students. Que aluno? Vamos selecionar um aluno daqui. Vamos lá. A Júlia. Tá? Só para facilitar, como quando a gente lê num arquivo ele vai vir tudo como string, eu já vou adiantar isso aqui dessa maneira. Então, eu quero que venha uma lista de listas com o primeiro elemento e o segundo elemento. Então, eu vou dizer esse aqui e vou testar um outro também. Vou pegar um aleatório aqui. A Vitória. Ok. Então agora, se eu testar, obviamente, não vai funcionar. Ele está falando, olha só, estou testando que 7 Júlia Maria está em estudantes. Só que estudantes é uma lista de 1. Então, obviamente, esse elemento, essa lista aqui, não é um elemento dessa lista. Então, a gente tem que fazer isso funcionar agora. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso, a maneira mais fácil, eu simplesmente posso dizer que a minha lista, eu já posso copiar esses dois. A minha lista é uma lista composta de vários elementos. Cada elemento é um elemento de uma lista. Se eu tenho de 2 em 2, eu vou multiplicar isso por 2, vão ser 24. Então, eu tenho que multiplicar por 11. Né? Então, aqui não vai dar certo. Aqui, olha só, o que vai acontecer.
O teste que falhou agora é que 22 não é 23, porque eu tenho 22 elementos aqui e não 23. Então, eu tenho que dar um jeito de retornar. Vocês podem ver que esse teste passou agora. O que não passou foi o teste anterior. Então, mesmo aquele teste tendo sido na hora um teste bobo, ele agora já pegou um erro aqui, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que minha lista de estudantes é isso aqui. Ela vai ter 22 elementos. Vou adicionar mais um elemento. Append. Qualquer coisa aqui. Vou botar de novo a Júlia. E eu tenho que retornar esse valor. Vamos ver agora o que acontece. Ok, agora ele retornou 23 elementos, esses 22 daqui, esses 2 repetidos 11 vezes, e mais esse 1 dá 23 e retornou. E agora ele satisfez meus testes. Então, ainda não estamos pegando direto do arquivo, mas já estamos com o nosso código ficando mais testado, mais robusto, né? Outro teste que a gente pode fazer, por exemplo, é esse aqui que eu já tinha preparado, que é testar que certos alunos que não existem não estão na lista, né? Então, por exemplo, se eu botasse isso aqui, ó, esse cara nunca vai estar na minha lista. Então, se eu fizer isso aqui, ou seja, agora o meu último elemento é o Temer, a gente pode até aproveitar e provar isso. Vamos fazer uma coisa. Eu vou usar o debugger. O debugger é um parênteses legal aqui. É o Python debugger. Tá? A gente vai parar o código aqui. pdb set trace. Isso aí vai nessa linha 23 parar de rodar o código e deixar a gente usar um shell interativo que nem a gente fez antes. Quando a gente fez isso aqui, e a gente testou, né, fez isso aqui, ele vai fazer a mesma coisa, só que no meio, dentro desse escopo aqui, como se a gente tivesse parado o programa, a gente tem acesso a tudo que está acontecendo. Então, vou sair daqui, Ctrl D, vou rodar meus testes. Opa! Ele reclamou dos espaços, vamos ver aqui o que eu fiz. Na hora que eu dei um copy-paste, provavelmente veio alguma coisa errada. Eu vou só dar Shift Tab aqui e Tab de novo aqui. Shift Tab. Shift Tab. Tá. Ok. Ah, sim. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. E aqui a gente esqueceu de fazer isso. Ok. Então, agora vai funcionar. Ok, então o que aconteceu? Ele parou logo antes dessa linha. Ele parou debaixo, quer dizer, acima dessa asserção. Então vamos ver aqui o que acontece. A gente tem o PS. PS é um objeto do tipo PicStudent. Nesse endereço de memória, não importa. E students é o que veio daqui, que é essa lista. 11 vezes esses dois elementos e, no final, esse Temer aqui. Então, agora, se a gente continuar com C, ele falhou. Falhou por quê? Dizendo Temer tem que estar fora, não está na nossa lista. Então, vamos agora passar para o próximo erro. O outro que tem que estar fora é esse aqui. Só verificando, vamos substituir. Vamos ver se o erro que ele dá agora, continuar. Ok. Então o que aconteceu? Ele parou nessa linha, beleza, depois ele falou que a asserção 23 Lula foi achada na lista, tá ela aqui, né? Então tá errado. Então eu vou voltar para cá, vou botar aqui 1 e qualquer coisa. E agora se eu rodar, continuar, agora ele rodou os testes. Vamos tirar aquele debugger para ele não parar mais. E vamos rodar de novo. Beleza, agora eu tenho os meus 4 testes. Meus 4 testes estão funcionando. É interessante a gente começar já a tentar ler o arquivo, né? Para ler o arquivo, não é muito complicado. A gente usa um leitor de CSV que já tem no Python. Então vamos fazer isso agora. Vamos tirar isso aqui. Tá? Eu simplesmente vou dizer, a sintaxe é a seguinte.
with, open, nome do arquivo, new line é igual isso aqui, as, vamos chamar aqui CSV file. Então, com esse arquivo aberto, a gente vai retornar uma lista de um CSV reader do nosso arquivo CSV file. Receitinha de bolo, mas o que isso vai fazer vai ser abrir o nosso arquivo que está aqui e transformar ele numa lista com os elementos. Como esse elemento já está separado em duas colunas, né, quer dizer, um número e um nome, isso aqui ele não sabe que é número, ele vai transformar num string. Então ele vai criar algo que nem aquilo que a gente estava vendo antes, quando a gente estava fazendo isso aqui. Vou voltar, depois eu estou dando comando Z aqui. Ele já vai criar essa lista aqui baseada no arquivo. Refazendo. Então, se isso aqui funcionar, ele agora vai pegar o nosso arquivo e retornar. Tá? Vamos testar. Então, vocês veem que eu não mudei ainda os testes. Os meus testes continuam, eu não mudei nada. No momento agora eu só fiz uma refatoração, ou seja, eu mudei o código. Isso aqui, obviamente, não precisa dessa linha, porque eu já estou retornando aqui dentro. Vamos rodar os testes. Deu um errinho, por quê? Eu não defini um nome arquivo, né? Eu quero passar aqui o nome do arquivo que eu estou testando. Então, vou receber como parâmetro dessa função um arquivo. Então, agora, quando eu botar getStudents, eu tenho que passar o arquivo que eu estou usando. Então, vamos editar tudo, dei comando D para selecionar tudo. E agora o meu getStudents, ele vai receber o arquivo alunos.csv. Ok. Salvei. Vou rodar de novo. Name CSV not defined. Assim, porque eu esqueci aqui, eu estou usando no Python isso aqui. Eu tenho que usar a minha biblioteca de CSV. Import CSV. De novo, a única coisa que eu mudei agora foi o parâmetro que eu estou passando o nome do arquivo. De resto, os testes, a lógica ficou igual. Adicionei a biblioteca e mudei isso aqui para ler o arquivo. Então, continuando. Agora os testes funcionaram, ou seja, ele já leu o arquivo, já pegou essas informações. Vocês veem que não tem essa informação, Júlia, Vitória, nada disso fora daqui, exceto no arquivo. Então, ele tem que estar pegando essas informações de lá, senão não funcionaria. Então, daqui, o próximo passo, por exemplo, poderia ser eu escolher aí agora um aluno aleatório. Então, para escolher um aluno aleatório, test pick one, por exemplo. Eu vou dizer de novo ps pick student. Eu vou dizer a mesma coisa, students, igual ps, vamos copiar lá de cima. Agora eu estou achando o seguinte, isso está chato, né? Por quê? Porque a gente está repetindo sempre todo esse código. Sempre que a gente vê uma repetição muito grande, deixa eu tirar isso daqui, sempre que a gente vê uma repetição muito grande, tem um sinal de que isso poderia ser feito melhor. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar algo chamado setup, que é algo que acontece antes de cada teste. Tá? Para fazer isso, eu crio um método de classe, que a gente bota esse marcador aqui, dizendo que o próximo método vai ser um método de classe. Então eu vou dizer setup class self. Então isso vai rodar uma vez quando eu criar o meu teste. Então na hora que eu criar o meu teste, eu vou botar aqui na minha classe testPickStudent, essa é uma variável de classe, ps, que vai ser o nosso pickStudent, exatamente o que a gente fez antes, mas num escopo maior. E eu já vou pegar os students dele e botar em self-students, que vai ser o self.ps.getStudents. Vai pegar do meu arquivo que está aqui. Então isso vai acontecer antes de cada teste desses.
Quando isso acontecer, eu não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente faço isso aqui. Aqui eu não preciso mais fazer isso. Eu simplesmente faço isso aqui. Aqui não preciso mais fazer isso. Vocês veem que o código vai ficar melhor, né? E vamos ver aqui embaixo, também a mesma coisa. Não preciso mais desse, não preciso mais desse. E vamos comentar essa linha. E vamos rodar os testes para ver se a nossa refatoração dos testes continua tudo funcionando. Não funcionou. O que aconteceu? As listas diferem. Ok. As listas diferem porque a minha lista de estudantes... eu testei o self-students que vem do getStudents, com a lista vazia. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero testar aqui self-ps, quer dizer, este aqui, que da classe PickStudent, que é vazio, não o resultado de getStudents. Isso é um pouquinho sutil, mas cadê? Aonde? Linha 19. Linha 19 está aqui. Tá, eu esqueci de botar o self. Self-students. E aqui é self-students. Tá? Para ficar mais claro isso, eu vou mudar. Isso está confundindo um pouco students, os estudantes que eu li do arquivo. Então agora vamos ver. PS not defined, eu esqueci em algum lugar. Cadê? Aqui, eu esqueci de mudar esses daqui. Vamos mudar também. Copiando daqui. Pegando esse cara, colando em cima. Vamos testar de novo. Ok, agora rodou. Então, voltando para o nosso teste. Refatorei um pouquinho os nossos testes. E o pick1, eu quero que o meu self-ps, que já existe esse objeto agora, pick1, eu vou escolher um aluno aleatório, vou atribuir isso para uma variável, ou seja, aluno igual a pick1, escolha um aluno aleatório, e vou verificar alguma coisa sobre esse aluno. Então, esse aluno, por exemplo, eu quero fazer uma asserção. Deixa eu abrir umas linhas aqui. Greater. Eu quero que vocês lembrem que o aluno ele é uma lista, né? Com o primeiro elemento um número, que na verdade vem como string, e o segundo elemento um nome. Então o primeiro elemento, que é o elemento de índice 0, ele tem que ser maior que 0. E eu quero dizer que o segundo elemento, que é o nome, tem que ser maior que, vamos dizer, 4 caracteres. Não pode ter nenhum aluno com menos de 4 caracteres no nome. Para fazer isso, eu vou dizer o tamanho de aluno 1, que é o nome. E aqui, tem que lembrar, como ele vem como string, né, eu tenho que transformar isso num número. Então, eu tenho que dizer int para cá. Vamos rodar. O que aconteceu? Test pick1, eu esqueci de botar o self aqui. Vamos rodar de novo. Agora ele não tem nenhum atributo pick1, porque eu não criei ainda. Vamos criar. Nosso método def pick1 self. Não recebe parâmetro nenhum além do próprio objeto. E agora eu já tenho os meus students. Eu já deveria ter os meus students na lista. E eu tenho que escolher um deles. Eu estou reparando aqui, quando eu faço as getStudents, eu não estou colocando isso na lista. Então eu vou consertar isso.
eu vou dizer que o meu self-students, que é onde eu quero guardar os meus alunos, quando eu abrir o arquivo, o meu self-students vai receber essa lista daqui. E o que eu vou retornar é essa própria lista de alunos. Então, vou aproveitar, vou testar isso aqui. Eu refatorei o código, mas eu não quero que nada mude, só tem aquele um erro. Ok, vamos ver. Cadê? O erro é na linha 13, o meu teste na linha 13. Ok. Ah, sim, agora aconteceu uma coisa interessante. Agora, essa minha lista não está vazia mais. Né? Por quê? Porque eu mudei. Quando ele roda isso aqui, o self-students vai estar, já vai estar com os elementos lá dentro. Então, ao invés de testar que isso tem uma lista vazia, eu vou querer simplesmente testar que isso seja uma lista. Acho que é um teste melhor. Então, vamos ver agora. Para eu testar isso, eu faço um self assert que a minha variável students é uma instância de lista. Eu vou tirar esse teste aqui. Ok, ótimo, voltamos para o teste anterior. Agora eu não estou mais testando que essa é uma lista vazia. A gente pode até fazer aquele testezinho aqui só para verificar. pdb setTrace. Eu vou fazer o código parar aqui. Ele parou nesse momento. Então, se eu olhar self ps students, eu tenho a minha lista. Então, eu sei que ela é uma lista, então por isso que esse teste está funcionando. Se eu botasse, por exemplo, aqui, vou tirar isso aqui, vou sair daqui. Se eu botasse que fosse sei lá, um string, ao invés de uma lista, aí ele daria um erro, dizendo o quê? Que essa asserção, isso aqui é um string, não é uma instância de classe string, porque ele é uma lista. Então aqui, se eu voltar, ok, ele parou no teste anterior. Então vamos fazer isso aqui. Para pick one, eu tenho que o quê? Escolher simplesmente um elemento aleatório da minha lista. Para escolher um elemento aleatório, vamos ver como que a gente faz aqui. Eu vou usar uma biblioteca para gerar números aleatórios. Então vou usar a biblioteca random. E eu simplesmente vou dizer aqui, por exemplo, que um número aleatório é R qualquer. Eu vou pegar um número aleatório do tamanho máximo da minha lista. A minha lista é em self students. Então, se a minha lista tiver 10 elementos, ele vai escolher um entre 0 e 9, né, que é o índice 0 até o índice 9. Né, e eu vou retornar o quê? Vou retornar o meu elemento da minha lista students com o índice que eu acabei de escolher. Vamos testar. Rodou todos os testes, ou seja, isso aqui funcionou. Né? Ele testou que esse primeiro elemento era maior que 0 e que esse segundo elemento tem mais de 4 caracteres. Se eu mudasse isso aqui, por exemplo, botar 400 e botar 50, só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, ele está dizendo que o aluno 8 não é maior que 50. Então esse teste, obviamente, nunca vai passar. Vou voltar, e agora ele está dizendo que o tamanho de aluno 1, né, não é maior que 400. Por quê? O tamanho desse aluno é 13. Para isso ficar mais legal, vamos botar uma mensagem aqui, dizendo o nome de aluno tal tem que ser maior, tem que ser mais longo. Então, o nome do aluno é isso aqui. Está dentro de aluno, índice 1. Então, vamos rodar esse teste de novo. Agora ele falou, ó, nome de aluno Thiago Dias tem que ser mais longo. Por quê? Ele não é mais que 400. Né? Vamos voltar para 4.
Ok, agora rodou os 5 testes. Então a gente testou várias coisas, a gente chegou a pegar o arquivo aqui agora, né? Vocês reparem que o nosso teste está ficando maior, bem maior do que a nossa classe em si. Porque isso permite que a gente tenha muita segurança que o nosso código está um código robusto. Tá? Então, por enquanto, eu acho que eu vou parar por aqui. Os próximos passos seriam, por exemplo, a gente testar que ele não repete. Quando ele escolhe um aluno aleatório, ele não escolhe mais de uma vez. Mas, por enquanto, eu vou ficar por aqui e vou fazer o próximo no outro vídeo. Ok? Espero que possam aproveitar isso aqui. Um abraço.